Faltando menos de 2 semanas para as eleições, o Jornal do Almoço começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Pela ordem de sorteio, hoje estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Adiló de Domênico, do PSDB. Lembrando que a entrevista terá 12 minutos e será feita por mim e pelo nosso comentarista Alessandro Valim. Começamos então. Bom dia, candidato. Bom dia, Shirley. Bom dia, Valim. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, o seu tempo começa a contar a partir de agora, 12 minutos. Perfeito. Eu começo perguntando, candidato, que Caxias Sul viveu momentos difíceis durante a enchente de maio, né? A gente teve os episódios com morte no bairro Galópolis, uma possibilidade de transbordamento da represa Dalbó. Eu estive lá e vi o quanto as pessoas estavam assustadas com essa possibilidade. E no seu plano de governo, o senhor trata sobre isso, como enfrentar essas crises climáticas. A curto prazo, em especial nesses 2 casos, o que o senhor pretende fazer? Nós já contratamos uma empresa que está fazendo estudo, né, um valor relativamente alto, já está em campo já há alguns dias fazendo estudo e também vai nos apontar qual a solução, porque não adianta nós só fazermos um diagnóstico dos problemas e não termos a solução. Então, principalmente a comunidade de Galópolis, mas tem outras comunidades que foram duramente atingidas e que nós vamos ter que fazer obras estruturantes para conter. Nós precisamos que Galópolis volte a ter uma vida dentro de um relativo novo normal, né? Nós precisamos disso. A represa a gente já resolveu, era um problema inclusive de equipamento nas comportas, onde ela não dava vazão total, e nós estamos segurando ela com 1 metro, 1,5 metros abaixo do nível, onde ela já vai servir também como um tanque de amortecimento. Mas ela é muito bem estruturada, ela não apresentou nenhum problema, os técnicos revisaram. Claro que naquele momento, quando transbordou pela escada, que é o normal, a água invadiu as casas que ficam a jusante, e isso causou um verdadeiro pânico ao ponto de eu ser comunicado. Eu levanto sempre muito cedo, né, eram 5 e pouco, e o comandante do CRPO Serra me ligou dizendo que a barragem havia rompido, e era apenas um transbordamento muito volumoso e que atingia as casas a jusante. Não há mais risco disso acontecer? Não. Seguramente isso foi muito bem avaliado, mas nós precisamos, e o pessoal já providenciou, a melhora no mecanismo ali para que a gente possa abrir essas comportas com total segurança e ao nível máximo. Ela não vinha abrindo tudo o que precisava. E também tivemos que dosar porque o canal do Dalbó também ameaçava transbordar e nós não queríamos provocar alagamento no São José, em toda aquela... Então foi um dia muito tenso, de muito cuidado, muita preocupação, mas o primeiro foco foi remover as famílias de lá, mesmo que depois se mostrou desnecessário, mas a primeira coisa foi proteger vidas. Agora, a manutenção da cidade, prefeito, candidato, o senhor como prefeito, é um tema que aparece muito, né, na eleição. Sim. Agora. Quem é prefeito carrega o ônus, né, de ter que responder por isso nesse momento, né, é candidato à reeleição. A cidade realmente está com muitas dificuldades de manutenção, o senhor admite isso? E há solução a curto prazo para isso? O senhor prevê uma possibilidade, num futuro mandato, resolver essa questão que tem sido muito tocada nessa eleição? Não só admito, como eu ando muito pela cidade, eu enxergo. Eu não posso deixar de desconhecer a reclamação que é recorrente do excesso de buracos. Agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Eu fui o prefeito que comprei o maior volume de equipamento da história, justamente para preparar a cidade com uma manutenção melhor, e fiz um excesso de obras, 2 adutoras enormes, nunca foi feito isso, cortando a cidade de ponta a ponta para evitar a falta de água. Inúmeras obras de galerias para combater alagamento, e a cidade mostrou que as obras estavam certas, porque Caxias, com todo o volume de chuva que teve, ela suportou razoavelmente as enchentes. Agora, é importante que se diga que quando nós entramos com o pedido de financiamento para liberar os 40 milhões para refazer o capeamento asfáltico de várias ruas que estão precisando, houveram também atrasos infundados dentro da Câmara de Vereadores de alguém que não queria que nós aprovássemos esse projeto. E também não dá para esquecer que as enchentes começaram em setembro do ano passado, novembro, janeiro e agora em maio. E o primeiro momento nós nos preocupamos em salvar vidas. Fomos para o interior com toda a nossa estrutura, com equipamento cedido por empresários. Agora esse equipamento está voltando para a cidade para a gente resolver muitos problemas.
Também é importante que se diga, no dia 1º de maio nós perdemos o nosso complexo de britagem, a usina está soterrada até hoje, tivemos que comprar uma nova usina que começou a funcionar a semana passada. Então tem muito trabalho pela frente, mas nós vamos recuperar sim, tem financiamento, tem uma usina boa funcionando. Agora, não tem milagre, né? Tu tem hoje em torno de 70, 80 ruas que precisam capeamento, e isso tu não faz da noite para o dia. E nós também não vamos sair de forma assodada aí só porque é véspera da eleição. O pessoal nos conhece, sabe do nosso compromisso, não aprovamos um financiamento por acaso, isso vai receber a capa, sinalização, inclusive a demarcação de vários pontos de ciclofaixa, que daí na hora de fazer a sinalização, tu gasta uma vez só. Candidato, uma das grandes preocupações da população certamente é a questão da saúde, né? A gente sabe que já tem aí o agendamento por telefone em algumas UBS para agilizar esses atendimentos, mas as filas continuam na frente das UBS. Eu passo em frente à UBS do Bela Vista todos os dias e todos os dias eu presencio isso. O que fazer para resolver definitivamente esse problema? Bem, eu fui o prefeito do Rio Grande do Sul que mais abriu leitos de 2021 para cá, 144 novos leitos. Tivemos a ajuda do governo federal, estadual, de várias forças políticas, mas Caxias foi a cidade que mais abriu leitos. Logo depois da pandemia, nós mantivemos 16 UTI, 18 leitos clínicos, com recursos do município. Implantamos o Agenda Mais nas UBS, que está em 14 UBS, pretendemos não, é nosso compromisso levar para as 48. Estamos em processo de licitação do telemedicina, que muitos estão anunciando, já houve uma licitação, tivemos que republicar o edital, mas vai acontecer. Isso vai dar um conforto muito grande. Estamos alugando um novo espaço para colocar a farmácia do SES, para tirar aquelas longas filas, que não é a falta do remédio que é a responsabilidade do município. O remédio que recorrente faz a pessoa ir várias vezes na fila é a responsabilidade do Estado e da União. E nós estamos indo a Porto Alegre quase todos os dias buscar esse medicamento. Então a pessoa que iria uma vez, ela vai 4 vezes em busca do remédio. E isso nós precisamos enfrentar. Então, telemedicina, o Agenda Mais, contratamos uma empresa para substituir a falta de médico quando tem atestado, ou licença, ou férias, que não abre a vaga. Hoje, essa empresa tem 48 horas para suprir a vaga, e o contribuinte vai perceber uma melhora muito grande, já está começando a perceber. Em quanto tempo o senhor acha que a gente vai perceber? Já está em funcionamento, já começou fazem 2 ou 3 semanas. Também estamos em processo de licitação para construir 4 novas UBS, a do Vila Romana de Rio Risso, Vila Cristina com recursos da Defesa Civil, Caminhos do Meio e a Estrada do Imigrante. Então são 4 novas, Caminho do Meio aqui no loteamento Vitório 3, para a pessoa se localizar. E está no nosso plano de governo o compromisso de criar uma UPA Zona Sul, porque nós temos uma no centro e uma no norte. E elas estão abarrotadas, elas estão com o dobro do que atendiam antes, ou seja, as sequelas da Covid e a forte migração e imigração de Caxias, mais do que dobrou o atendimento. Estamos em processo de nova licitação para a empresa que vai administrar a UPA Central, que é uma reclamação recorrente. Um pouquinho de política, prefeito e candidato. Deu uma esquentada nos últimos dias a campanha, o senhor, inclusive, algumas questões polêmicas. Como é que o senhor está avaliado o nível até agora, principalmente o embate do senhor com o candidato Scalco? Nós não vamos baixar a régua do debate, nós vamos permanecer. Agora, algumas coisas nós tivemos que responder, porque não é possível que as pessoas ataquem a honra das pessoas e passem impunemente. Mas de forma educada nós fizemos a nossa resposta por ordem da Justiça. A Justiça determinou que eles mantenham a nossa resposta no site deles. Ontem foi dobrado esse prazo, porque infelizmente houveram novas críticas, não houve o cumprimento real da sentença, inclusive bloqueando os comentários do contribuinte, o que é uma coisa péssima, né, acontecer isso. Nós vivemos e defendemos a democracia, então a gente tem que viver com o contraditório, aceitar a opinião contrária das pessoas. Agora, bloquearam a condição das pessoas poderem se manifestar, seja a favor de nós ou a favor deles, não interessa. A liberdade tem que existir, a pessoa tem que poder
fazer o seu comentário. Nós vamos manter o nível, apresentando nossas propostas, temos muita coisa para mostrar e temos a responsabilidade que o dia seguinte nós temos que governar para todos. Nós não podemos segmentar extremo de um lado, extremo do outro. Prefeito, no dia seguinte, tu é prefeito de todos. Tu não pode criar esse ranço, essa falta de educação com as pessoas. Nós não vamos entrar nesse jogo. Caxias nos conhece, nós vamos manter o nível da campanha. Candidato, a gente está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria que o senhor finalizasse e nos dissesse, no seu primeiro dia de governo, qual é a primeira ação que o senhor vai fazer, caso seja eleito? Primeiro dia de governo, nós vamos enxugar diversas secretarias para economizar e vamos criar a Secretaria de Zeladoria da Cidade e o escritório em Brasília. Esse é o nosso compromisso no primeiro ato de governo. Enxugar algumas secretarias, porque o momento requer ainda uma economia maior. Nós colocamos as finanças do município em dia. Inclusive, estamos vendo a possibilidade aí de adiantar, inclusive, o 13º pelo equilíbrio financeiro que a Prefeitura se encontra. Mas nós precisamos fazer investimentos pesados e isso precisa economizar. Caxias hoje goza da melhor classificação para buscar empréstimo, A+. Para quem conhece o sistema bancário, não existe nenhum município com categoria melhor do que A+. Isso nos abre inúmeras portas para a gente agora, casa organizada. Tudo que nós enfrentamos, nós temos condições agora de fazer obras estruturantes, principalmente elevadas. Caxias não pode mais conviver com essas rotatórias, com esse congestionamento no trânsito. Então, nos dê uma oportunidade, junto com o Néstor, que é uma pessoa extremamente experiente, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande governo. Em 40 segundos, prefeito, o senhor falou de reforma administrativa, teve reforma da Previdência também. Que impacto o senhor vê disso, inclusive eleitoralmente? Olha, sempre traz algum desgaste, mas tu tem que fazer o que é necessário, porque se apontava já 2023, em julho, a incapacidade de pagar salário. Nós resgatamos isso. Está provando que salvamos o direito do aposentado e do trabalhador receber em dia. E isso é importante. Muito bem. Quanto tempo nós temos ainda? 22 segundos, prefeito, candidato, para fazer as suas considerações finais. Eu quero então dizer a você, eleitor, não faça o voto de protesto impensado naquele momento, porque depois pode custar muito caro. São 4 anos que o arrependimento não resolve. Confie em quem tem experiência, capacidade e, acima de tudo, serenidade, educação e sabe ouvir. Muito bem.